Bom dia a todos. Nós estamos iniciando o 11º Simpósio Literatura Infantil, Juvenil e Escola, Relações entre Leitura Literária e Ensino. A comissão organizadora é composta pelos coordenadores Alexandre Xavier Lima, Angélica de Oliveira, Cassiana Lima, e o apoio administrativo é da Laís dos Santos e eu, Santina Estevam. Hoje nós vamos ter as apresentações dos comunicadores Danilo Fernandes, Micaela Silva, Érica Schultz, Marta Patrícia e Renan Marques. Ao fim, nós teremos o debate. Passo agora a palavra para os nossos coordenadores. Bom dia a todos, a todas que estão aqui presentes, partilhando com a gente esse momento de construção, né, de ensino de leitura literária, aos colegas que tão gentilmente, né, aceitaram o convite da nossa proposta, se inscreveram lá, mandaram seus resumos, né, porque é muito importante essas muitas vozes para podermos trabalhar o que é o ensino, né, de leitura literária, e há realmente um ensino ou é um processo em que nós dividimos nossos conhecimentos, os leitores / alunos dividem os deles com a gente. Então, só tenho a agradecer a vocês a presença e passo a palavra ao Danilo para a primeira fala. Obrigada. Oi, Danilo. A Laís aqui falando. Eu vou compartilhar seus slides, tá bom? Tá ótimo, Laís. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Danilo Fernandes. Eu sou doutorando aqui do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Espírito Santo e sou professor também da educação básica. Eu terminei o mestrado recentemente, eu fiz o mestrado na área da educação, aqui também na Universidade Federal do Espírito Santo, e eu vou apresentar para vocês hoje um recorte da pesquisa realizada no mestrado, que foi sobre a literatura juvenil premiada lida por adolescentes em uma escola pública. Pode projetar para a gente, Laís. Bem, essa pesquisa de mestrado ela foi orientada pela professora Maria Amélia Dalvi, aqui do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Pode passar o próximo. Bem, pessoal, então, eu, enquanto professor da educação básica, né, sempre nós ouvíamos, principalmente na sala dos professores, né, que os estudantes não gostam de ler, que há uma dificuldade muito grande de leitura entre os estudantes, e quando os estudantes liam somente as obras do polo comercial, e na grande maioria das vezes, obras estrangeiras, né? E eu, enquanto professor e pesquisador da literatura juvenil, reconheço e acredito no potencial da literatura juvenil brasileira para a formação de leitores. No entanto, o que a gente observa é que poucos professores, né, poucos estudantes conhecem de fato
à literatura juvenil brasileira. Então, a princípio, o meu interesse de pesquisa, né, realizado no mestrado, tinha como objetivo principal investigar quais diálogos que os adolescentes de uma escola pública estabeleciam com livros premiados, tanto livros premiados pelo Prêmio Jabuti, outorgado pela Câmara Brasileira do Livro, e também os livros premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né? E será que esses livros que eram premiados, que recebiam os prêmios e tinham a qualidade literária atestada, entravam em sala de aula? Os adolescentes conheciam essas obras, os adolescentes liam essas obras? Então, esse foi o objetivo principal da pesquisa. Como objetivo secundário, nós tínhamos também a necessidade de conhecer as relações entre jovens e leitura e também levantar alternativas para melhorar as práticas de formação de leitor na escola, principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Próximo, Laís. Bem, as concepções teóricas que subjazem essa pesquisa estão respaldadas na concepção de leitura e literatura de Maria Amélia Dalvi e Letícia Malardi, porque a gente entende que a literatura é uma prática social, tanto para quem escreve quanto para quem lê, né? E nessa linha, a leitura não é algo efêmero ou improdutivo, pois os significados atribuídos ao texto lido podem se perpetuar por muito tempo e muitas vezes esses significados transformam a relação do indivíduo leitor e com a sociedade. Dito isso, a leitura não é uma experiência solitária, mas é uma experiência solidária, segundo Dalvi, né? Ler é inserir-se no caudaloso rio de múltipla e instável experiência humana, humanizando-se toda palavra contra palavras, né? Então, essas são as concepções de literatura que a gente tem, é uma concepção na perspectiva de ação política e de opção de vida, pelo qual nós pensamos o texto literário, né? E a questão do diálogo, que está respaldado em Bakhtin, essa palavra diálogo, tão comumente utilizada em situações em que se objetiva o acordo e o consenso, não está na vertente do pensamento do filósofo russo, né? Pelo contrário, o autor entende que a linguagem está inserida em uma arena de luta de classes, né? Uma vez que as classes sociais diferentes servem-se de um só e uma mesma língua, e, consequentemente, todo signo ideológico confrontam-se em índices de valor contraditório, nas palavras de Bakhtin. Logo, diálogo é divergência, é espaço de tensão, arena de disputa e embate. Então, essas são as concepções teóricas que subjazem, né, ao nosso trabalho. Próximo, Laís. Bem, então, o que nós fizemos? Nós realizamos uma pesquisa de campo com alunos matriculados no ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental, de uma escola pública localizada na Grande Vitória, né? Eu falo aqui do Espírito Santo, e nós realizamos essa pesquisa em escola pública. Bem, a princípio, nós fizemos um questionário fechado, no qual 84 alunos responderam a esse questionário, né? Nesse questionário, nós tínhamos questões que falavam sobre as práticas de leitura. Nós gostaríamos de saber quais eram as práticas de leitura desses adolescentes, quais eram as concepções de leitura desses adolescentes, as motivações à leitura, as preferências de leitura e, por último, o conhecimento de obras juvenis premiadas. Então, a princípio, nós fizemos esse questionário, no qual 84 alunos responderam,
e depois nós fizemos um grupo focal com 9 estudantes para a leitura das obras juvenis premiadas, e ali esses estudantes falavam, né, diziam quais os diálogos que eles conseguiam estabelecer na leitura dessas narrativas. Bem, e aí eu separei para vocês, que me interessa nessa comunicação, se esses adolescentes conheciam as obras juvenis, né? Se eles... Aí nós apresentamos algumas obras e nós gostaríamos de saber se eles já ouviram falar dessas obras, se eles já tinham lido alguma dessas obras. Então, pode passar, Laís. Nós escolhemos como recorte 5 obras do Prêmio Jabuti, que são essas obras que estão aí, né, na primeira linha. São as obras premiadas entre 2013 e 2017 do Prêmio Jabuti. E, por último, as 5 obras do prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, também entre 2013 e 2017. Então, nós apresentamos a capa a esses estudantes, nós mostramos, né, o nome, o título e a capa, e perguntamos: vocês já ouviram falar dessas obras? Vocês já leram alguma dessas obras? Aí nós tivemos os seguintes resultados. Pode passar para o slide, Laís, por gentileza. Bem, sobre o conhecimento dessas obras premiadas, 64 alunos disseram que nunca tinham visto, nunca tinham ouvido falar de nenhuma daquelas obras, né? 7 alunos responderam que a obra Um Lugar Chamado Aqui, eles já tinham escutado esse nome. 6 alunos já ouviram falar sobre a Linha Negra, 3 alunos sobre Desequilibristas, 2 alunos com o livro Aos 7 aos 40 do Carrascosa, 1 aluno Dentro de Mim Ninguém Entra, do José Castelo, e 1 aluno com Namíbia Não. Mas 76% dos estudantes nunca nem ouviram falar dessas obras. Então, se eles nem ouviram falar, a leitura, né, o percentual dos alunos que leram cai ainda muito mais. Então, no próximo slide, a gente vai observar essa situação, né? Que quando a gente perguntou sobre a leitura das obras, 94% dos estudantes nunca haviam lido nenhuma dessas obras premiadas, né? Então, aí fica uma questão para a gente pensar. Essas obras são premiadas, né? Elas possuem um valor estético atestado, elas estão em catálogos de editoras, elas, né, recebem um maior destaque da mídia. No entanto, nós percebemos, né, no decorrer da nossa pesquisa, que essas obras não estão chegando à escola, que essas obras não estão chegando aos leitores a quem elas são destinadas, ao leitor juvenil, ao leitor adolescente. Então, essas obras, no decorrer da nossa pesquisa, nós percebemos que elas não adentram a sala de aula. E aí, então, nós perguntamos, nós começamos a refletir. Bem, os alunos não conhecem essas obras. Vamos, então, mostrar, dar para eles essas obras, vamos apresentar essas obras, vamos permitir a leitura desses livros. E aí nós vamos observar quais são as relações e quais são os diálogos que esses estudantes conseguem estabelecer com essas obras premiadas. E aí nós fizemos um recorte de 4 obras, né? Nós fizemos um grupo focal com 9 estudantes, e aí nós apresentamos essas 10 obras. Dentre essas 10 obras, os estudantes escolheram 4. No entanto, devido ao tempo dessa comunicação, não é possível apresentar quais foram os diálogos que os estudantes estabeleceram com as 4 obras. Vou apresentar aqui para vocês uma obra, que foi a leitura da obra A Linha Negra, do Mário Teixeira. Então, no próximo slide, a gente vai observar
que quem foi Mário Teixeira, né? Um pouquinho dessa obra. Mário Teixeira é um autor de novelas, ele trabalha na Rede Globo e ele também é autor de livros juvenis. Então, os alunos escolheram para fazer a leitura essa obra, A Linha Negra, né? Foi uma obra premiada pelo Jabuti na categoria de melhor livro juvenil. No próximo slide, Laís, nós vamos ver que o Mário Teixeira possui aí, né, já uma carreira consolidada nas narrativas juvenis, e Vera Teixeira de Aguiar diz que imaginação, domínio narrativo, humor e cuidado meticuloso com o texto são marcas da literatura de Mário Teixeira. Né? Ele possui aí sempre trazendo uma vertente histórica para suas narrativas, né? Ele coloca a narrativa de ficção entrelaçada com elementos históricos vividos em um determinado contexto brasileiro. A Linha Negra vai trabalhar a Guerra do Paraguai, em que um menino, um adolescente de 15 anos, é exposto, é colocado à guerra pelo seu próprio pai, e ali ele vai enfrentar muitas dificuldades, ele vai conhecer novas pessoas, e ele vai vivenciar os horrores da guerra, né? E, com isso, ele também acaba conhecendo um segredo, né? Ele passa por uma transformação, né? Essa obra une elementos da história com elementos da narrativa fantástica, com a questão de lobisomens, porque esse rapaz se transforma em lobisomens também, em lobisomem. Então, essa narrativa une esses dois elementos, elementos da história verídica, da história oficial, como também elementos da narrativa fantástica. Pode pular. E aí os adolescentes fizeram a leitura dessa obra e depois eu gravei uma entrevista, né, para que eles pudessem contar um pouquinho do que eles achavam, né, do que eles acharam dessa narrativa, né? Então, ao perguntarmos aos estudantes as impressões que tiveram da narrativa lida, não obtivemos consenso nas respostas de todos os adolescentes. Alguns ressaltaram o caráter vibrante da narrativa, composta por ingredientes típicos da literatura de massa, ação, suspense e emoção. Outros, por sua vez, pontuaram sobre aspectos contrários a esses, elegendo a narrativa como chata e tediosa. Por meio das vozes de Alice e Marilyn, encontramos essas facetas. Então, esses não são os nomes reais dos adolescentes que fizeram a leitura, eles escolheram um nome fictício para a gente resguardar a identidade dos respondentes. Então, a Alice disse assim, no começo eu achei que ela ia ser bem entediante, porque antes de eu ler esse livro, 2 pessoas já tinham lido. Então, os colegas, né, passaram a imagem para ela de que o livro era chato, que o livro era entediante, mas aí ela continuou. 2 pessoas já tinham lido o livro e tinham achado ele muito chato, tedioso. E no começo ele realmente é muito tedioso, muito chato. Tem que pular lá para o final do livro para saber o que é tal coisa. Por quê? O livro ele possui um glossário no final. Para os nomes históricos, os personagens históricos, há uma contextualização maior. Mas como a obra possui muitos nomes históricos e muitas palavras que pertenciam ao vocabulário daquela época e aquele contexto, a todo momento a gente precisa ir ao final para conseguir identificar quem são esses personagens históricos. Então, esse foi um ponto que essa aluna e alguns estudantes acharam de maior dificuldade da obra. Mas aí ela continua assim. E só sinceramente me enfureceu. Só que depois que ele sofre a primeira transformação, que ele vira lobisomem pela primeira vez, aí eu já comecei a gostar. Aí eu já falei, não é possível
não é possível. Aí passa, vai passando, ele vai sofrendo as transformações, ele começa a lutar. Cara, isso eu fiquei muito presa no livro. Quanto mais eu lia ele, mais eu queria saber qual seria o desenrolar da história. Se ele ia continuar lobisomem, se ia matar mais alguém, e eu gostei do livro. Eu achei bem surpreendente, principalmente o final, né? Que ele tinha um amigo, ele fez um amigo nessa guerra que o nome dele era Antônio. Então, observem a primeira impressão que eles tiveram da obra, lendo as primeiras páginas, é que a obra seria chata e tediosa. No entanto, à medida que esses elementos da literatura de massa, essa ação, esse suspense, essas figuras que aparecem muito nos livros para adolescentes, né? Lobisomem, como aqui nessa obra é o lobisomem, foi adentrando a narrativa, eles começaram a gostar mais. No próximo slide, nós vamos ver também a voz da Marilyn, né? Sobre essa questão. Aí Marilyn já disse assim: eu discordo, tipo, da questão de demorar muito para acontecer as coisas. Eu achei que demorou bastante. E aí eu não fiquei com muita paciência para continuar lendo. Eu achei que demorava muito para acontecer aquelas coisas surpreendentes. Ela ainda continua, porque eu costumo ler livros, mas cada coisa acontece, cada momento acontece uma coisa diferente. Aí no final acontece uma coisa maior. Só que cada partezinha tem uma emoção. Eu achei esse livro chato, porque ele demora para acontecer as coisas e o vocabulário dele também é meio chatinho. A gente observa aí uma reclamação em relação ao vocabulário, que é a nossa próxima pergunta, né? Eu perguntei para os estudantes em relação à linguagem do livro, o que eles encontraram nessa linguagem. Pode passar, Laís. Né? E aí eu vou fazer breves comentários por conta do horário, né? E aí eu perguntei assim, quais as maiores dificuldades que vocês tiveram ao ler o livro? Né? Aí uma respondeu que foi o vocabulário, era um pouco mais antigo, eu acho que a gente não está acostumado. A Tiffany disse também, eu não gostei muito porque eu não entendi muito, não estou tendo maturidade suficiente ainda. A Marilyn respondeu, achei o vocabulário, porque de vez em quando eu pesquisava lá para saber o significado de certas palavras. Então, a gente observa aí que para as estudantes que fizeram parte da pesquisa, o vocabulário foi o principal entrave na leitura da obra. Próximo slide, Laís. No entanto, essa obra também, ela traz várias questões para reflexão, questões que versam sobre questões históricas, questões éticas e questões humanistas, né? Porque em determinado momento, esse adolescente que é colocado à guerra, ele pertencia a uma família rica e uma família que tinha escravos. No entanto, quando ele vai para a guerra, ele, junto com outros escravos que foram aforreados para participarem daquela luta, estavam na mesma situação, vivenciando as mesmas questões. E ele faz amizade com uma dessas pessoas. E ali ele observa que não havia diferença na guerra, né? E aí uma das estudantes trouxe isso para a gente. A Alissa disse assim, a parte que mais me interessou foi ele ter feito amizade com um príncipe africano lá chamado Obá. Nisso, tipo, tudo que o pai dele tinha colocado na cabeça dele, tanto que toda vez no livro ele fala bem assim, se meu pai soubesse que meu confidente é um negro. Eu acho isso incrível, porque lá na guerra ele pôde perceber que os negros naquela época eram totalmente iguais aos brancos, na questão da guerra, né? Que ali, quando eles foram para a guerra, eles se tornaram iguais, não tinham nenhuma diferença. Eu gostei disso. Olá, Mas aí eu perguntei, mas que a sociedade tinha esse preconceito, né? Aí eles responderam sim, mas na guerra era tudo igual. Então, a Danilo, Marilyn colocou, eu desculpa te achei interromper. interessante. Ok, já estou Desculpa te terminando. interromper, porque a gente já passou um pouquinho aqui do tempo. Se você conseguir passar para a conclusão, por favor. Tá ótimo. Então, nós tivemos essa questão aqui deles mostrarem realmente,
né, essas questões humanistas. Aí o próximo slide, que nas considerações finais, que nós percebemos, né, que a literatura juvenil brasileira é uma literatura de excelente qualidade, é uma literatura que precisa adentrar a escola e precisa também uma mediação na leitura, né? Porque nós temos grandes dificuldades de leitura no nosso país, nós temos escolas que não possuem livros, que não possuem bibliotecas, e essas dificuldades geram um descompasso muito grande nas relações entre jovens, leitura e literatura. No entanto, nós defendemos que a literatura juvenil brasileira, na ausência de um estofo crítico de amplas parcelas da sociedade, né, aquela premiada por instâncias reconhecidas por produtores, críticos e científicos do campo, pode ser um caminho para a compreensão da realidade, inclusive aquela distante temporalmente e linguisticamente, para a formação crítica, a construção da subjetividade do jovem leitor, bem como para a sua elaboração sofisticada na sua identidade, na sociedade de que participa. Então, agradeço a atenção de todos e obrigado por a oportunidade. Obrigada, Danilo. Muito obrigada por partilhar com a gente a experiência, o projeto. Nossa, muito, muito interessante. A gente andou comentando aqui no chat. Ótimo, ótimo, ótimo. Mais tarde a gente fará algumas perguntas, eu perguntarei também. Eu não me aguento. E agora eu vou passar a palavra à Micaela, por favor, né? Compartilhe com a gente o seu trabalho. O título é A Literatura Infantil e o livro O Beijo da Palavrinha, análise da perspectiva bakhtiniana. Por favor, Micaela. Bom dia a todos. Consegue me ouvir? Sim. Consegue me ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Então, bom dia a todos. Eu sou Micaela, sou de Moçambique, sou aluna de pós-graduação aqui na Unesp Marília, sobre a orientação da professora Cíntia Giroto. Vou apresentar o meu trabalho, o meu artigo com o título A Literatura Infantil e o livro O Beijo da Palavrinha, análise sobre a perspectiva bakhtiniana. Pode passar. Então, esse trabalho surgiu a partir das minhas inquietações como professora lá em Moçambique, em que constatei que as crianças não aprendem a ler e a escrever, porque os professores não ensinam a literatura infantil. Dada essa situação, não é? Dada a importância da literatura infantil, eu sugeri que se desse a literatura infantil. A partir do momento em que eu entrei no mestrado, eu conheci a literatura infantil, por isso sugiro que se dê a literatura infantil para a formação do leitor. Além do mais, a literatura infantil ela é responsável pela inserção da criança no mundo da linguagem escrita. Pode passar. O objetivo desse texto, não é contribuir com alguns elementos básicos de análise de uma obra de literatura infantil. E, no meio disso, eu usei a metodologia bakhtiniana, né, que se usa em ciências humanas, concretamente na filosofia da linguagem, a metodologia de correlacionamento de textos. Esse correlacionamento de texto que consiste em analisar um texto da literatura infantil dentro do seu contexto, procurar os outros contextos para poder perceber o enunciado. Esse correlacionamento também pode ser entendido como cotejo em Geraldi, não é? Então, eu trouxe essa metodologia
para podermos compreender o livro Beijo da Palavrinha na cultura moçambicana, não é? Trazer um pouco da cultura moçambicana para poder entender essa obra O Beijo da Palavrinha, porque segundo a estratégia bagdiniana, para entender uma obra, nós precisamos conhecer o contexto da sua criação. É esse contexto que eu pretendo trazer, contribuir, não é, para podermos analisar uma obra da literatura infantil, qualquer que seja. Pode passar. Quanto aos pressupostos teóricos, eu trago aqui Arena, Bakhtin e Voloshinov. Arena é leitor, né? É precursor também, ele estuda a filosofia da linguagem. Bakhtin e Voloshinov são precursores da filosofia da linguagem. Mas no meio deles eu encontrei uma ligação, né? Eles todos defendem o mesmo pensamento. Para esses autores, a linguagem relaciona de forma direta a literatura infantil e a cultura. O que quer dizer? Para esses autores, não há separação entre a literatura infantil, a cultura e a linguagem. Tudo anda junto. Para você poder entender uma obra literária, tem que descer a cultura, tem que perceber a linguagem. E, além do mais, essa toda sustentação podemos encontrar em Arena, quando ele diz assim: a literatura infantil medeia a relação da criança com a cultura de sua época, transcende a ela tanto no passado quanto para o futuro. É essa transcendência que eu quero trazer aqui da literatura infantil na obra O Beijo da Palavrinha. Pode seguir. Trago aqui essa imagem, é a imagem da capa do livro O Beijo da Palavrinha, que é da autoria do escritor moçambicano Mia Couto, com as ilustrações de Malangatana. Ele também é moçambicano. Mia Couto tem se destacado nos últimos anos, a partir dos anos 80 para cá, por ser um escritor de renome, né? Ele tem escrito muita coisa sobre a literatura moçambicana, tem várias obras entre romances e literatura infantil. Suas temáticas, muitas temáticas dele, giram em torno da morte, da liberdade, da cultura no geral moçambicana. É por isso que eu trago ele também como moçambicana, porque já entendo o que ele escreve, não é? Para juntos compartilharmos. Além do mais, o título em si, O Beijo da Palavrinha, o título em si, remete-nos à cultura africana, à cultura oral africana. A cultura africana, particularmente moçambicana, ela é tida como oral, não é? A transmissão dos ensinamentos é feita de forma oral. A palavra oral também, em Moçambique em particular, ela é usada para comunicar com os vivos, é usada também para comunicar com os mortos. Qualquer cerimônia que lá existe, é usada a palavra para pedir sorte aos mortos, para suplicar pelos males feitos, para pedir perdão em cada azar que possa acontecer no meio da sociedade ou nessa família. É usada a palavra oral. Essa razão, o título, né, o que eu compreendo no meio dessa toda conjuntura, fazendo esse correlacionamento, é o título O Beijo da Palavrinha. Pode seguir. O texto, né, correlacionando os nomes da obra, das personagens da obra com a literatura moçambicana, é possível compreender que o texto todo, o livro todo, gira em torno de uma personagem, a Maria Poeirinha. A Maria Poeirinha, esse nome aqui tem uma singularidade nessa história. Uma singularidade porque ela retrata-lhe
como um algo pequeno, não é? Trazem uns adjetivos que retratam como algo pequeno, algo insignificante. Ou seja, uma pessoa uma pessoa economicamente sem nada, uma pessoa que vive numa miséria total, não é? Mesmo na nossa cultura, quando se diz não tem nada, só apanha poeira, quer dizer que essa pessoa está numa miséria total, não é? Além do mais, ele traz assim, Maria Poeirinha vivia numa miséria porque nunca vira o mar, não é? Esse nome mar, aqui, nesta obra, remete-nos à liberdade, remete-nos à prosperidade. Ela nunca viu o mar porque nunca prosperou. Desde pequena, ela viveu num imenso sofrimento, não é? E também a história mais em diante, ela mostra que a Maria Poeirinha morreu, não é? Morreu ainda pequena, e antes de ver esse mar, antes de ver essa liberdade. Pode seguir. Também na obra, na obra em si, tem mais uma personagem, que é o irmão da Maria Poeirinha, o Zeca Zonzo. Ele é designado Zonzo porque ele era um indivíduo desprovido de juízo, né? Não tinha uma concentração assim no lugar, um indivíduo com pensamentos aéreos. Além do mais, ele traz a outra personagem, o tio Jaime Litorâneo. Esse tio Jaime Litorâneo é a personagem que mostra a liberdade. E o nome Litorâneo deriva do mar, essa liberdade que o homem vive, né, na vida adulta, essa prosperidade. E é essa personagem que traz a liberdade porque mostra o mar à família, não é? Ele mostra o caminho certo, a liberdade usando, mostrando o mar, não é? A pobreza que a Maria Poeirinha e os seus familiares viviam, ele atribuía à falta de maresia. Não tinha esse conhecimento, não tinha essa liberdade, segundo a qual atribuía-se ao castigo dos espíritos. Não é? Havia, a família da Maria Poeirinha havia rompido a comunicação com os espíritos, com os antepassados. Não fazia aquelas cerimônias que pudessem lhe dar a prosperidade. Pode avançar. Então, a obra em si, no seu todo, ela vem mostrar as várias mortes, né, os vários tipos de mortes que a sociedade moçambicana tem enfrentado. Nesse caso, na obra de Maria Poeirinha, temos a morte social, não é? No caso do Zeca Zunzo, porque ele estava vivo, mas sem nenhuma contribuição na sociedade. Ele vivia tão aéreo que não compreendia o que se passava no meio da sociedade em que ele estava inserida. Além do mais, mostra uma má morte porque a Maria Poeirinha foi afogada numa palavrinha. Afogada é uma má morte porque ela morreu ainda criança. Morreu antes de conhecer o mar, antes de ser adulta. Não atingiu a morte que se considera boa na sociedade moçambicana, aquela que se vai até a velhice. A Maria Poeirinha não passou todos os estágios da vida, né? Ser criança, adolescente, jovem, adulta, até a velhice. Ela foi interrompida porque não havia comunicação com os espíritos na família dela. Pode seguir. Então, aqui, segundo os estudos feitos lá na literatura moçambicana sobre a morte, Covani, 2014, ele mostra que na sociedade moçambicana, como eu havia dito, né, em particular africana, existem várias mortes. Uma bela morte, como eu disse, é aquela que ocorre na velhice, a má morte, quando alguém morre longe da sua casa,
ou que foi devorada por animais selvagens. A morte de um bebê, a morte de um desconhecido na aldeia, a morte por um suicídio, não é? São essas todas mortes que são retratadas nessa obra. Então, o que quer dizer? Para a literatura infantil, na perspectiva bakhtiniana ou na filosofia da linguagem, importam todos esses contextos aqui para podermos compreender a obra, não é? O sentido da obra. Não se pode analisar uma obra como algo acabado, sem procurar o contexto em que ela foi elaborada, o contexto cultural em que ela foi inserida. A cultura, na filosofia da linguagem, é importante para podermos entender o extraverbal, compreender o que não foi dito através do conhecimento cultural. É por isso que eu trago essa estratégia que, no meu entender, poderá contribuir para os professores moçambicanos analisar essa obra de literatura infantil. Além do mais, em Moçambique, temos uma situação em que a literatura infantil não é dada na escola, embora existam vários escritores, muitos livros da literatura infantil, mas as crianças não têm essa oportunidade. Então, trazendo a estratégia bakhtiniana de correlacionar os textos, trazer o contexto cultural, pode contribuir para reverter a situação em que nós estamos a viver. Pela atenção dispensada, muito obrigada. Micaela, nós é que agradecemos muitíssimo. Eu estou aqui fascinada com a sua apresentação. Você toca em pontos muito interessantes sobre a questão da oralidade, morrendo de vontade de ler, né, os livros aí que você citou, sobretudo que você apresentou. Muito obrigada mesmo. Agora eu vou passar para Érica Chilud fazer a sua apresentação. Obrigada, Érica. Com você a palavra. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Angélica, querida amiga e companheira de tantos anos, interlocutora de tantas experiências. Interlocutora de tantas trocas, né, acadêmicas também. Bem, eu vou começar então, por favor, Thaís. Os slides eu enviei ontem. Ok, bem, o título da minha comunicação está aí para vocês, A Salvação pela Escrita, algumas reflexões sobre a importância da literatura na constituição do sujeito e do cidadão. Meu nome é Érica Chilud Véu, sou do Departamento de Letras Anglo-Germânicas da UFRJ. Essa pesquisa, essa comunicação, ela é fruto de um artigo publicado na revista de Adorim, da UFRJ, de uma pesquisa que tem a ver com psicanálise, que eu desenvolvo há algum tempo, mas eu diria, eu vou trazer diversas reflexões aqui que vão apontar para caminhos plurais, então eu espero que a gente consiga tirar alguma coisa útil daí, tá? Por favor, pode prosseguir. Bem, então eu começo com a epígrafe do Gaston Bachelard, Imaginar é subir um tom na realidade, trazendo para vocês a importância da imaginação, que vai estar em vários momentos aqui da minha comunicação, já que a gente está falando de literatura. Eu uso até a palavra escrita nesse sentido quase como sinônimo de literatura, escrita literária, né? Tanto a escrita que o aprendiz é capaz de fazer a partir da literatura, quanto o próprio texto literário. A minha pesquisa, ela tem a ver com uma análise interdisciplinar, dada a complexidade do objeto, que é ensino de literatura na escola, ou a literatura em si, e eu diria ainda uma visão transdisciplinar, as duas coisas. Eu vou me apoiar em dois autores da área da linguística aplicada, o Moita Lopes, 2006, e Iroho, de 2006 também, no mesmo livro, Rojo.
E Moita Lopes, ele menciona, né, novos modos de fazer pesquisa, tanto do ponto de vista teórico quanto metodológico. Pesquisadores começam a ver o mundo por meio de um par diferente de óculos, por assim dizer, passando a construir o que e o como se pesquisa de modos diferentes. A Rojo fala em leveza de pensamento, ela traz essa bela expressão, na verdade, que está no Ítalo Calvino, na obra conhecida dele, de 6 propostas para o próximo milênio, e ela fala que essa visão transdisciplinar ou interdisciplinar, ela tem a ver com esse novo paradigma que preza uma leveza de pensamento. E eu reforço essa metáfora, que eu acho que ela é útil para a gente entender o que é a literatura, o ensino de literatura, como ensinar literatura, como ela é transmitida. Eu vou ler rapidinho, talvez não até o final, que vocês podem ler a citação que é do Ítalo Calvino, por conta do tempo. Evoquei aqui o xamã e o herói das fábulas, a privação sofrida que se transforma em leveza e permite voar ao reino em que todas as necessidades serão magicamente recompensadas. Falei de bruxas que voavam usando utensílios domésticos, tão modestos quanto pode ser uma cuba. Então, trazendo, além de tudo, esse universo literário das fábulas, das bruxas. Então, eu acho que a citação e a metáfora da leveza de pensamento se presta bastante a essa pesquisa. Por favor, pode prosseguir. Bem, então, avançando, né, na chamada salvação pela literatura, eu trago ainda a Michelle Petit, na obra de 2009, né, que ela traz a questão da literatura em tempos de crise, como ela é importante, como ela ganha uma importância maior, e ela menciona tanto os espaços de crise geográficos, como os históricos, e os nossos internos, os nossos próprios espaços em crise. E eu diria que hoje, mais do que nunca, atual, esse pensamento. Convoco ainda a Virginia Woolf, né, com a sua obra bastante conhecida, Um Teto Todo Seu, que ela fala, obviamente, da condição da autoria feminina, e cria essa personagem, a fictícia irmã de Shakespeare, e ela está falando aqui do destino de talentos de jovens escritoras que não conseguiriam nem de longe publicar ou fazer algum sucesso como Shakespeare conseguiu. Porém, a minha intenção de trazer a Virginia Woolf é estender esse pensamento falando do silenciamento, né, que ocorre não só da autoria feminina, como as demais camadas da população, e o questionamento que vai aparecer depois em outros autores aqui mais para frente, se essa literatura, de fato, ela está disponível para todos. Então, vou citar um pedacinho. Ela morreu jovem. Ai de nós, não escreveu uma só palavra, está enterrada onde os ônibus param agora, em frente ao Elephant and Castle. Pois bem, minha crença é de que esta poetisa, que nunca escreveu uma palavra e foi enterrada numa encruzilhada, ainda vive. Ela vive em vocês e em mim e em muitas outras mulheres que não estão aqui esta noite porque estão lavando a louça e pondo os filhos para dormir. Por favor. Bem, aí eu trago já no contexto latino-americano, tentando problematizar, né, apontar questões assim para a gente pensar mais localmente e, sobretudo, que a intenção do simpósio é pensar em ensino, aprendizagem em sala de aula, que eu trago o Canclini, né, esse grande autor, no livro dele, Consumidores e Cidadãos, em que ele aponta que a globalização não é um simples processo de homogeneização, mas sim um reordenamento das diferenças e desigualdades sem suprimi-las, né? E o interesse do Canclini, né, é pensar as indústrias culturais latinas, pensar as metrópoles latino-americanas, como São Paulo, por exemplo, onde ele viveu, e dizendo que há um sistema mundial de intercâmbios desiguais e disseminados, e apontando para o consumo como espinha dorsal do funcionamento social, e não a questão da cidadania. Sob esse prisma, né, as gerações passaram a encarar a construção da diferença através daquilo que se possui ou daquilo que se pode chegar a possuir. Né, e envolve ainda, né, esse olhar, esse esforço direcionado para o consumo e não para a cidadania, segundo ele, envolve ainda uma seleção de bens que une o pragmático ao aprazível. Por favor.
Outra autora importante seria a Silvia Castrillon, né, que ela cita o Martim Barbeiro, falando que é importante despertar o que há de cidadão no consumidor, então fazendo eco aí a proposta do Canclini. E aí ela reforça, né, a questão de políticas públicas de incentivo à leitura escrita na América Latina, e menciona que a leitura sozinha não é boa ou ruim em si mesma, mas eu diria que o que se faz com ela, em outras palavras, para ela há um direito histórico e cultural à literatura, né, porque é um direito político. Citando um pedacinho, pelo menos historicamente, a leitura tem sido um instrumento de poder e de exclusão social, primeiro nas mãos da Igreja, que garantia para si o controle dos textos sagrados, o controle da palavra divina, em seguida pelos governos aristocráticos e pelos poderes políticos, e atualmente por interesses econômicos que dela tentam se beneficiar. Ela olha com desconfiança para projetos massificados de estímulo à leitura, né, a leitura vendida com muitas cores, né, de diversão rápida, fácil, e que seria, cá entre nós, uma guerra perdida, se a gente pensar que a literatura serviria para isso, já que, diante de o mundo do lúdico, né, do despretensioso, do descartável, a literatura ela não teria condições de competir. Tá? Ainda que eu não esteja trazendo aqui uma definição de literatura muito amarrada nesse sentido. Por favor. Ela é muito influenciada pelo Paulo Freire, né? E aí eu vou lembrar oportunamente o método Paulo Freire de leitura de mundo. A leitura como ação contra-hegemônica, né? A leitura da palavra não é apenas precedida da leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo, reescrevê-lo, quer dizer, transformá-lo. E uma passagem muito bonita do Paulo Freire, talvez não tanto explorada, né, quanto as obras mais citadas dele, é quando ele fala da infância no Recife. E ele menciona a atração pelas árvores, ele menciona o acolhimento da sombra. Então, eu vou ler pelo menos um pedaço que é muito bonito, e aí eu reforço essa questão da fantasia, da importância da fantasia e da leitura na constituição do sujeito, né, na formação das crianças. Não foram poucas as tardes em que, aluno do curso ginasial, estudei lições de história do Brasil ou de colocação pronominal à sombra da grande jaqueira que enfeitava o quintal da nossa casa em Jaboatão. Eu usava a amenidade da sombra para estudar, brincar, conversar com meu irmão Temístocles sobre nós mesmos, nosso amanhã. E aí, uma frase que eu gosto muito aqui no final: minha biblioteca de adulto tem algo disso. Às vezes é como se fosse a sombra da mangueira de minha infância. Então, coloco aí, através desse trecho do Paulo Freire, talvez a literatura como essa grande mangueira, né? E a leitura, a sombra dessa mangueira ou dessa jaqueira acolhedora. Por favor. Aí, trazendo rapidinho, por causa do tempo, a psicanálise, é só a contribuição de uma obra bastante conhecida do Bruno Bettelheim, que é a psicanálise dos contos de fada, em que ele, logo no início, né, ele defende a importância dos contos de fada, mais precisamente, da literatura, a gente poderia estender, para a formação das crianças, para o psiquismo, digamos, um psiquismo mais saudável dessas crianças, né, já que ele observa que muitas carecem de um sentido na vida e que essas crianças são bombardeadas por questões e fatos que elas não têm maturidade para entender, e sem querer me estender, que é a leitura do Bettelheim, né? Os contos de fada, eles justamente, através de uma linguagem muito mais simbólica, muito mais do inconsciente, eles conseguiriam confortar essas crianças de alguma maneira. Aproveitando o gancho, né, o Bettelheim como pós-freudiano, a gente pensando que a personalidade, segundo Freud, ele é conflito puro, né? Então, imagina a criança que é um ser em formação e que está ali, como se diz, o id puro, né? Ele está na instância do isso, do id, ele não desenvolveu ainda super-eu e o eu, o ego. Então, mais do que nunca, para esse sujeito em formação, né? A leitura dos contos de fada seria uma forma de dar possíveis respostas, ancoragens possíveis às angústias e às dúvidas que são muitas e muito mais fortes nessa etapa da vida. Por favor.
Aí eu trago um último conceito psicanalítico, quem quiser até no final fazer algum questionamento, eu explico, desculpem a rapidez, que é o conceito de sublimação, né, que nada mais é do que uma forma de satisfazer as pulsões, segundo o Freud, tem um ancoramento no social, mas lembrando, por quê? Porque ele fala que através das obras artísticas é possível satisfazer esse mecanismo pulsional que é de todos nós, né, que é normal ao psiquismo. Então, ele fala, a arte, a ciência são formas de sublimar esse mundo pulsional. Lembrando que não é tão simples assim, é um dos conceitos mais polêmicos do Freud, porque há formações reativas que bloqueiam a satisfação, há mecanismos do próprio psiquismo que não fazem ecoar tão facilmente essa sublimação, e para alguns autores mais contemporâneos, na verdade, a pulsão, ela nunca é canalizada, ela nunca é satisfeita, ela é somente canalizada, ou seja, ela é desviada do seu alvo, porque a pulsão nada mais é do que o contorno do vazio. Então, a pulsão, ela é a própria pulsão, ela é mais pulsão, e não haveria, de fato, possibilidade nenhuma de satisfação. Há sempre um ancoramento possível, mas sempre transitório. Tá? Isso segundo uma perspectiva mais contemporânea e muito crítica a esse conceito que é bastante polêmico e muito teórico do Freud, que é o conceito de sublimação. Por favor. Bem, já por causa do horário, eu trago aqui a Kleiman, né, fazendo aí uma relação com literatura e ensino, né, ela propõe o que eu acho que ela repete bastante a visão do Paulo Freire, então eu achei duplamente importante trazê-la. Ela propõe uma nova articulação entre leitura e aprendizagem, né, o que seria isso? A leitura na aprendizagem, a aprendizagem na leitura e a aprendizagem sobre a leitura, capaz de reelaborar sentidos no processo e assim construir e reconstruir sujeitos e cidadãos. Então, isso me lembra muito a ideia do Paulo Freire, né, de você ensinar e aprender como inseparáveis. Isso me lembra a formação do professor, né, então o mestre como um constante e permanente aprendiz ao se expor para esse ensino, a esse trabalho com literatura em sala de aula. Ela fala ainda num binômio fantástico, que seria leitura e aprendizagem, a valorização, né, da leitura dentro do processo de aprendizagem. E fala ainda da gramática da fantasia, que aí, novamente, eu reforço, desculpem, o início do meu trabalho, quando eu trouxe a epígrafe do Bachelard, quando eu falei também do Paulo Freire e os demais autores, é sempre enfatizando, e o próprio Bettelheim, né, a importância imensa e a necessidade, sobretudo, das crianças de terem contato com esse universo fictício, muito mais imagético e fantástico, para conseguirem processar processar questões, né, e se constituir como sujeitos. Então, citando a Kleiman, né, leitura e aprendizagem passaram a representar o que de pior tem o ensino de língua materna na escola, violentando tanto o sentido de ensino e aprendizagem como de leitura. Aí é uma perspectiva dela, uma crítica direta, né, de algumas visões de que é uma coisa muito antiga se trabalhar com leitura, ultrapassada, né, e de forma alguma nesse congresso inteiro é o que se propõe, pelo contrário, é a vitalidade absoluta da leitura e da literatura. E minhas considerações finais, né, eu trago novamente a Virginia Woolf, Num Teto Todo Seu, a respeito da autoria feminina. Então, passado mais de um século da constatação de Virginia Woolf a respeito da autoria feminina, a literatura segue ainda não completamente acessível a todos, ancorada na lógica do mercado de consumo. Reconhecido seu poder transformador na formação de leitores críticos e cidadãos, o que eu chamei aqui de salvação pela escrita, né? Aí para o bem ou para o mal, né? Perde-se no meio de tantas solicitações. Enquanto isso, irmãs e irmãos de Shakespeare vivem silenciosamente entre nós. Então é isso. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição depois para as perguntas. Aqui minhas referências. Obrigada. Érica, muito obrigada mesmo. Depois a gente volta para as perguntas. Agradeço muitíssimo. A professora Marta Deco não está presente, não pôde estar presente, então vamos passar a palavra para Renan.
Renan, fique à vontade para fazer a sua exposição. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é Renan Isse, sou doutorando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ, e hoje eu vou apresentar a proposta sobre a importância das práticas de leitura no contexto do ensino da literatura. Essa proposta é um desdobramento do que nós vemos na iniciação científica sobre gêneros jornalísticos e práticas pedagógicas, sob coordenação dos professores Angélica e Alexandre aqui presentes. E eu proponho uma maneira de pensar o ensino de literatura a partir da importância que se dá às práticas de leitura. Bom, pode seguir. Um dos primeiros problemas que nós encontramos, além daquilo que o Danilo mencionou na fala dele sobre a baixa aderência e o baixo interesse pela leitura nas escolas, é a visão simplista que o próprio dicionário apresenta sobre o que significa ler, o que é efetivamente ler um texto. O dicionário que eu pesquisei indica que se trata apenas de uma decifração do conteúdo escrito, de modo que, para fazer uma leitura, basta que a pessoa saiba reunir as letras, os sinais gráficos e decodificá-los. Isso dá uma ideia bem superficial sobre a leitura, sobre a importância da leitura, principalmente na nossa sociedade, e é exatamente o que Cosson indica como leitura simples, como uma prática descompromissada que vem tomando muito espaço nas instituições escolares. Pode seguir. No entanto, aquilo que deveria ser privilegiado nas escolas deveria ser a leitura crítica, que, nesse sentido, eu opto por tomar as palavras de Raquel Villardi, quando ela indica que ler é constituir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender o que nos chega por meio da leitura, analisando e posicionando-se criticamente frente às informações colhidas, o que se constitui como um dos atributos que permitem exercer de forma mais abrangente e complexa a própria cidadania. E tais palavras encontram eco nas leis de diretrizes e bases da educação nacional, que eles declaram que a educação tem como finalidade, além do desenvolvimento do educando e da preparação para estudos subsequentes, a possibilidade de que os alunos possam exercer a cidadania de forma plena, a partir da leitura dos fatos, a partir de influências que eles pegam em textos escritos, em textos orais, de modo que eles possam organizar a própria compreensão daquele fato e colocar-se criticamente frente às informações. Pode seguir? Então, nesse sentido, tomando emprestados alguns conceitos, tanto do próprio Cosson quanto de Paulo Freire, nós vemos que a leitura ela se compõe da leitura de textos, que é a leitura gramatical, textual mesmo, da leitura do mundo, conforme diz Paulo Freire, com a palavra mundo, e sobre a importância dos conhecimentos prévios, que Angela Kleiman apresenta, os próprios Geraldi, entre outros autores. Então, nesse sentido, nós buscamos que a leitura a prática de leitura, o ensino de leitura deve ter como objetivo a formação de leitores críticos. Não apenas pensar a leitura na escola como uma atividade lúdica que não é acompanhada. A leitura, portanto, é uma prática social, de modo que ela é conceituada a partir das influências da sociedade, e ela também atua diretamente na sociedade quando o leitor, quando o estudante se manifesta. Também temos o viés colaborativo da leitura, que o Cosson defende, quando ele pensa que toda leitura é, na verdade, um emaranhado de leitura. Então, naquele texto que alguém está lendo, existem diversas vozes, existem diversos pontos de vista que cabe ao leitor crítico, proficiente, a possibilidade de organizá-los e ressignificá-los. Bom,
ficou faltando alguma coisa que não, que a imagem cobriu. Mas a ideia desse último tópico é saber ler nas entrelinhas, ou seja, fazer a leitura da palavra mundo, de forma que você consegue associar a influência do mundo, a influência dos fatos, e fazer a sua própria leitura crítica acerca dele, como o Paulo Freire defende no seu manual de ensino de leitura, né? Podemos seguir. Então, para pensar em como trabalhar a leitura em sala de aula, eu imagino que uma boa maneira seja propor o letramento literário, segundo Cosson, a partir das etapas que ele classifica como sequência básica, que é uma metodologia de trabalho mais interativa, de modo que algumas informações que antes eram muito privilegiadas no ensino antigo de literatura, agora servem apenas para balizar, apenas para dar o direcionamento em certo momento específico. O foco, nesse caso, fica no texto literário. Então, para que o texto literário possa ser trabalhado de forma adequada, é necessário que ele seja escolarizado, conforme aponta Magda Soares. E vale a pena ressaltar que, apesar da palavra escolarização ter um estigma bem forte, não se pode considerá-lo como uma ação negativa. É uma ação inerente aos objetivos das propostas da escola, e o que se deve criticar, na verdade, são práticas inadequadas. São práticas que não contemplam o texto literário em todas as suas potencialidades. Então, a leitura em sala de aula deve ser acompanhada, deve ser direcionada. Aí que entra o papel do professor na função de mediador de leituras, né, de agenciador dos níveis de conhecimento que os alunos podem trazer, sejam esses conhecimentos oriundos de outras leituras ou de suas próprias experiências. E para desenvolver bem as práticas de leitura em sala de aula, deve-se contemplar o gênero textual na sua forma mais plural, ou seja, devem-se priorizar diversos gêneros textuais. Não é indicado que se trabalhe apenas com um durante todo o processo. Seguindo. Então, para pensar a questão da escolarização do texto, eu trouxe dessa seguinte forma que a gente consegue contrapor uma à outra, né? Então, como uma escolarização adequada é aquela que valoriza as potencialidades do texto enquanto objeto artístico. O que deve ser passível de crítica é quando a escola considera o texto como pretexto, como objeto a serviço de alguma coisa, a serviço do ensino de ortografia, a serviço do desenvolvimento de algumas competências gramaticais. Outra maneira de escolarizar adequadamente é quando os textos trabalhados são efetivamente trabalhados em sala de aula. Então, não fica aquela situação de que assinala-se um grande volume de texto, o aluno lê ou não e fica por isso mesmo. Então, quando não existe esse devido adentramento, essa devida discussão sobre o texto, é uma maneira inadequada de se trabalhar com ele. Além disso, a mediação entre o conteúdo lido, a bagagem cultural e a leitura do mundo por parte dos estudantes, quando a gente valoriza tudo aquilo que o estudante traz para a sala de aula, é uma maneira escolarizada, é uma maneira adequada de se escolarizar essa proposta, porque dá conta de valorizar tanto o conhecimento extratextual dele, quanto o conhecimento de mundo, as experiências prévias e aquilo que ele aprende na sua comunidade linguística, na sua comunidade no sentido mais amplo. Uma maneira inadequada de escolarizar o texto é quando se considera esse texto como uma voz absoluta que não permite inferências e interferências. Seguindo. Podemos seguir. E tais propostas encontram ecos nos parâmetros curriculares nacionais, principalmente no que diz respeito ao ensino de literatura. Ainda que não haja uma seção específica ou um manual específico para tratar do ensino de literatura, no volume que se refere ao ensino de língua portuguesa, existe esse trecho em que eu não pretendo fazer uma leitura completa, mas indicar que, de acordo com os PCN,
O ensino de literatura ou da leitura envolve um exercício de reconhecimento das singularidades e das propriedades compositivas que matizam um tipo particular de escrita. Ou seja, propõe um trabalho que reconhece o texto como um objeto artístico e, portanto, dotado de potencialidades que vão além da própria mensagem. Com isso, é possível afastar uma série de equívocos que costumam estar presentes na escola em relação aos textos literários, ou seja, tratá-los como expedientes para servir, o que eu quis dizer como considerá-los a serviço de algo, ao ensino das boas maneiras, dos hábitos de higiene, dos deveres do cidadão, entre outros, de modo que, postos de forma descontextualizada, tais procedimentos pouco ou nada contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das construções literárias. Ou seja, o modo como não se deve trabalhar o texto literário não dá conta de considerá-lo como um objeto artístico. E essa é a intenção do PCN, dos Parâmetros Curriculares Nacionais. É algo que a gente vê nos documentos oficiais que normatizam a educação brasileira. Seguindo. Então, a proposta visa apresentar como os documentos oficiais defendem o ensino de literatura de tal modo que existe, sim, uma importância muito grande no desenvolvimento de estratégias de leitura e de maneiras de se pensar as influências dessas estratégias como instrumentos que capacitam o estudante a desenvolver sua cidadania de forma plena, ou seja, comportar-se frente ao mundo como um sujeito crítico e não mais um sujeito passivo que aceita as coisas que são propostas sem questioná-las. Essas são as referências, basicamente os documentos oficiais da educação, Cosson, Paulo Freire e Raquel Vilardi. Encerro aqui a minha fala. Obrigado a todos pela atenção. Renan, muitíssimo obrigada pela sua apresentação, pela sua contribuição no simpósio. Agradeço muitíssimo a você, agradeço muito aos outros colegas que estão aqui. A gente vai abrir para as perguntas. Eu vou voltar aqui no chat para conseguirmos compilar esses questionamentos e vou passar para vocês, tá bem? Então, vamos lá. A primeira questão aqui. Vamos lá, relacionada ao Danilo, que foi o primeiro a expor o seu trabalho. Danilo, fique à vontade para abrir a câmera. Vamos lá, vamos lá. Estou meio perdida aqui, mas eu vou achar. Achei. A primeira pergunta é do Alexandre, do professor Alexandre Lima. Tá? Como você consegue perceber, né, por que essas obras premiadas não estão chegando na escola? Houve, assim, algum momento da pesquisa em que você conseguisse perceber alguma coisa nesse sentido? O primeiro ponto, respondendo à pergunta que foi realizada aí, porque no período pesquisado, nós tivemos a suspensão do PNBE, que era uma instância que levava muitas dessas obras premiadas para a escola, né? Então, assim, foi aquele período em que as obras de literatura não estavam chegando às escolas, porque houve a suspensão do PNBE, né? Agora nós temos o PNLD literário, mas no período pesquisado nós não tínhamos mais essas obras literárias, né, enviadas pelo governo federal. Então, não teve como, assim, né, de repente, fazer um levantamento muito preciso, né, dessa questão. Entendo. Entendo sim. Satisfeito, Alexandre? Quer perguntar mais alguma coisa? Acho que sim. A segunda pergunta
foi feita por mim. Como você consegue perceber aí, né? O que você tentou propor, né, solucionar e superar nessas dificuldades que surgiram? Você citou aí a questão do vocabulário, né? Vocês pensaram em alguma coisa para minimizar ou mesmo, assim, exterminar essas dificuldades? Porque, assim, a intenção da pesquisa foi justamente entender quais obras precisavam de uma mediação do professor ou Tá. quais obras os alunos conseguiam fazer a leitura sozinho. Então, por exemplo, essa obra Linha Negra era uma obra que precisa de mediação, porque o estudante sozinho ele vai encontrar muitos entraves na leitura, principalmente em relação ao vocabulário, né? Outras obras, né, da Fundação Nacional, premiadas pela Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, como Um Lugar Chamado Aqui, aos 7, aos 40, nós percebemos que os alunos já conseguiram estabelecer esses diálogos sozinhos, assim, sem precisar tanto da mediação do professor. Entendi. Porque essa questão da mediação, né, é um caminho. Isso, sim. Né? Então, Solucionar é essas por isso questões. que nas considerações nós defendemos que essas obras premiadas precisam entrar na escola com a mediação do professor, né? Que haja um trabalho mesmo de literatura realizado na escola, que o professor discuta essas obras com os estudantes, porque assim eles vão conseguir cada vez mais retirar todo esse potencial da obra literária, né? Que a obra literária possui. E é interessante que a pesquisa de vocês, elas acabam reforçando essa necessidade, né? Sim. Com dados, né? Materialmente, para que se a pessoa ainda tivesse uma dúvida, né, de como fazer, se isso realmente é bom, vocês têm dados para comprovarem a necessidade. E reforça também, mais uma vez, a importância do papel do professor na escola, né? Sim. Obrigada. Olha, além das pessoas que escreveram aqui perguntas para o Danilo, alguém quer abrir o microfone, perguntar alguma coisa a ele? Angélica, pode falar? Cassiana? Claro, Cassiana. Eu achei a minha pergunta muito parecida com a sua. Eu vou acrescentar só uma coisa ao que você perguntou, que é o que eu coloquei lá, é que se há alguma proposição para os professores, alguma sugestão, se vocês depois dão uma devolutiva para os educadores envolvidos nesse estudo. No meu caso, essa pesquisa foi realizada na escola que eu trabalho, que eu sou docente, né? E os estudantes eram os meus alunos. Então, a gente fez, né, um trabalho na escola de apresentação dos dados depois, dos resultados da pesquisa. E aí, um fato interessante que ficou marcado assim para mim, eu fiz essa pesquisa com 3 turmas de 9º ano. E aí era um questionamento muito assim, tinha uma turma lá com muitas dificuldades, e a gente não sabia lidar com por que tanta dificuldade, assim, em todas as matérias, não somente em língua portuguesa, mas em todas as matérias, os professores reclamavam muito, né, daquela turma, que eles tinham muitas dificuldades. E aí, quando eu fiz o questionário e observei que naquela turma boa parte dos estudantes estavam em defasagem em questão idade-série, né? Eles já tinham reprovado muitas vezes, começaram a escolarização tarde. Então, foi um dado que eu só me atentei fazendo a pesquisa, que não, né, em nenhum momento a gente tinha essa noção, mas quando eu fiz a pesquisa para a literatura, que eu perguntei a idade dos estudantes, eu me atentei para essa questão, né, que pode ser um indício também, né, das dificuldades que eles tinham, porque eles já tinham reprovado em muitas séries, já estavam assim, em defasagem em questão da idade. Então, foi um dado que a pesquisa trouxe assim, de um indício, né, de uma resposta para os questionamentos que a gente tinha. Sim, e aí a gente já entra em outra temática, né, que é a questão da escola, manutenção do aluno, permanência, interesse, né, o que a escola faz
para fazer do seu espaço um espaço de construção de conhecimento agradável, né? E para atender as crianças nas suas diversas fases, né? Seus diversos momentos, né? Esse aluno que está há mais tempo, enfim, o que a gente pode fazer para resolver essa questão, né? E não torná-lo um excluído dentro da escola. Né? Verdade, Angélica. Isso já rende um seminário maravilhoso de educação. Não é? É verdade, né? Vou seguir aqui para as perguntas. Obrigada, Danilo. Se alguém retornar e quiser perguntar mais alguma coisa para você. Agora as perguntas seriam para Micaela. Olá, Micaela. Temos uma pergunta aqui do Alexandre, né? Se no trabalho com contexto da obra literária é possível perceber a interação do aluno a partir do seu próprio contexto, né? Nesse momento de leitura e tal. Em outras palavras, esses conhecimentos sobre a obra tocam o aluno leitor, fazendo recuperar a própria história? Você percebeu isso? Né? Qual a sua opinião? Mais uma vez, boa tarde. Eu quando fiz a minha apresentação, eu trouxe a relação que existe entre a linguagem, a cultura e a literatura infantil. Esses três elementos estão juntos. Por isso que é importante trazer o contexto da obra, a situação em que ela foi concebida na sala de aula. Esse contexto é que torna, é que dá sentido, é que ajuda a atribuir sentido, é que ajuda o aluno a atribuir o sentido, não é? Vamos lá supor, nos livros didáticos, pelo menos os livros didáticos de Moçambique, eles trazem textos assim fragmentados. Então, uma fragmentação não remete à criança à cultura. Quando você traz o contexto cultural, traz a situação cultural, a criança lembra e são situações da vida que ele viveu, não é? Essa interação, sim, a cultura provoca interação no aluno. Perfeito. A minha questão, né, tá a seguinte aqui, do Alexandre, é que eu gostaria que você falasse um pouco mais da literatura infanto-juvenil, né, como essa manifestação cultural em Moçambique, né? Alguma coisa que seja específica, que você perceba que seja muito forte. Se é que você percebeu isso na sua pesquisa, se você teve esse olhar, teve esse encaminhamento, tá? É mais uma curiosidade minha. Sim. A literatura infantil em Moçambique, eu vou falar, assim, no contexto geral, fora da sala de aula. Consegue me ouvir? Sim, claro. Perfeição. Sim, sim. Então, eu vou falar da literatura infantil, assim, obras, no geral. Os escritores da literatura infantil, eles elaboram as obras retratando a vida cotidiana dos alunos, das crianças. Como é o caso de ensinar as boas condutas. Se for a perceber a obra que eu analisei, o escritor moçambicano, o Mia Couto, não podia trazer os tipos de morte sem trazer a criança, não é? Colocou a criança como o centro para poder explicar essas manifestações culturais, esses tipos de morte, a obediência com os mortos, a palavra oral. Então, a literatura em Moçambique os escritores giram em torno de tudo o que acontece na vida cotidiana da sociedade, da cultura moçambicana. Perfeito. Obrigada. Obrigada mesmo. Vou passar, então, agora as perguntas para a Érica. Ok. Minha câmera está meio escura, desculpem, tá? Porque às vezes acontece isso. Às vezes ela fecha, né? Acontece esses negócios com a gente. Vamos lá, Érica. A primeira pergunta é da professora Cassiana, tá? Ela coloca aqui.
Você acha que a escolha de obras paradidáticas de autoria feminina em sala de aula operaria qual tipo de transformação na formação do leitor? Eu diria que é uma passagem que ainda está em curso da mulher, tema da literatura para a mulher autora. Então, a mulher talvez objeto para a mulher sujeito, que ainda está em curso, né? Então, a autoria feminina hoje, ela está impulsionada no mercado, então tem muitas obras, inclusive ligadas ao movimento feminista, vinculadas ao movimento negro feminista, ainda mais interessantes, né? Mas eu diria que, por questões de sexismo presentes na sociedade brasileira, a gente ainda tem um longo caminho a trilhar, eu acho, para dar mais vozes e empoderamento para as meninas. E quando eu falo meninas, é óbvio, todos aqui, os professores entendem muito bem, que para os meninos também, porque as coisas se dão, e para quem quer que seja, porque a sociedade é a alteridade, né, a relação com o outro, então não são só meninas, é todo mundo junto, aprendendo a conviver e com maior respeito e tolerância na diversidade. Então, eu diria, em resumo, que é um momento mais do que nunca importante e necessário para que essa autoria feminina seja selecionada, né, nessa multiplicidade de opções de títulos, nas mais variadas vertentes, e que a autoria feminina seja estimulada para sair um pouquinho desse cânone masculino, branco, até europeu, né, muitas vezes, que já está presente há tanto tempo. Sim, então, sim. Né, então, finalmente, pegar carona nesse momento do mercado, que é mercadológico também, não há dúvida, mas que tem muita coisa boa também sendo publicada e levar os alunos, alunas e todos da comunidade ligada à escola, as famílias também ganham, a pensar nessa passagem, em linhas gerais, da mulher objeto para a mulher sujeito, talvez. É um avanço para a alteridade, né? Você pontuou muito bem. A próxima pergunta é minha, Rá. Como aí a imaginação, como a importância dessas falas que são silenciadas, né, podem ser trabalhadas em sala de aula com crianças e jovens, né? Como é que você vê isso? Como é que isso pode ser trabalhado aí? Com tudo que você pesquisou, né, com essa apresentação maravilhosa aí que você fez. Eu diria que um tipo de literatura que menos explica e mais insinua, talvez mais simboliza. Eu estou muito na linha do Bettelheim mesmo, ele insiste nisso, que é a linha dos próprios contos de fada, que trabalha muito assim, dos bons contos de fada e suas milhares de reedições e atualizações e recontextualizações. Temos inúmeros, não só em livros, como em filmes e séries, né? Todorov fala isso, né? Ele fala que tudo é conto maravilhoso, né? O que vem é o que vem nessa esteira desse maravilhoso que vai trabalhando aí com a imaginação. Deixa eu calar minha boca, continue. Isso, exatamente, o poder da fantasia, o poder da imaginação como algo regenerador, algo terapêutico, algo capaz de dar a resposta para algo cuja pergunta não se sabe nem formular, e cuja resposta talvez, né, não exista uma resposta acabada, né, do ponto de vista psicanalítico, mas aí é como se inconscientes falassem para inconscientes, por isso que tem a ver com sublimação também, né, então a literatura, a boa poesia, as artes em geral, elas têm esse poder, né, da gente captar aquela mensagem fica ressoando, né, ecoando, aquilo faz algum sentido e aquilo dá algum conforto. Além disso, esse tipo de literatura, com uma proposta menos mercadológica, menos imediatista, porque assim, também nada tão sério contra o mercado, né? Estamos todos inseridos nele, né, na indústria cultural, tem a ver também com a questão da cidadania, que foi colocada via Paulo Freire, via o Canclini, via a Silvia Castrillon, né, que é fortalecer essa exigência política que a literatura carrega também, porque carrega a crítica junto com ela. E aí, nessa literatura muito facilitada, muito explicitada, muitas vezes não há. Essas questões não são colocadas, né? Então, assim, em outras palavras, dificultar um pouco para o leitor, mas no bom sentido, com a escola como parceira, né? Provocar, né? Esse processo, isso, exatamente. Provocar. Obrigada, Érica. Temos aqui... De nada. Para o Renan. Olá, Renan.
Uma pergunta aqui, minha. Qual é a sugestão, ficou faltando aqui a palavra básica, né? Uma sugestão básica que você daria para esses professores da educação básica em relação, né, ao trabalho com texto literário na escola, né? Já que você fez todo um levantamento, você tem experiência em sala de aula com língua italiana também, sabe, né, o que é essa realidade em sala. O que seria uma coisa básica que você daria como sugestão para o trabalho com texto literário? Olha, eu diria que é fazer um feijão com arroz bem feito. Você deve considerar o texto literário como o centro da aula e não deve ficar muito fora dele no sentido de trazer informações que talvez não influenciem na leitura feita, né? Então, além disso, uma possibilidade é você pensar numa metodologia própria de abordagem, ou se não for o caso, eu penso que essa metodologia do Cosson, através da sequência básica, dá conta de colocar bem o texto literário no centro da aula. Obrigada, Renan, concordo com você. É um caminho, né? Uma das estratégias, né? A gente conhece outras, né? De outros profissionais também de linguagem relacionados à literatura, mas o do Cosson é bem preciso, realmente. Agora uma pergunta do Alexandre, tá? Para você, essa escolarização inadequada, né, ela reforça, em muitos casos, a aversão do aluno ao texto literário? Bom, pensando num trabalho de base, eu diria que antes de reforçar a aversão, ela pode contribuir para a aversão. Essa aversão pode ser uma consequência de um trabalho mal planejado, né? Porque o que a gente encontra em salas de aula da educação básica, do curso de idioma, de qualquer outra modalidade de ensino, é o medo excessivo que os alunos têm ao se deparar com o texto literário. Eles pensam que não é interessante a leitura, eles pensam que aquilo é muito distante da realidade deles. Existe também a barreira linguística, não é uma maneira, como posso dizer, não é um modo cotidiano de se expressar. A linguagem é diferente. Então, o próprio texto literário já oferece algumas barreiras, digamos assim, que cabe a nós, enquanto professores, ultrapassá-las. E além de ultrapassar, nós temos que pensar também em maneiras de propor que o estudante, por conta própria, consiga fazer uma primeira leitura para selecionar alguns pontos de dúvida e trazer para a discussão em sala de aula. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para algum dos palestrantes aqui presentes? Não? Todos satisfeitos? Felizes? Então é o seguinte, gente, quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, não só compartilhando conhecimento, mas aqui ouvindo, né, refletindo sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está fazendo em sala de aula, né? O foco desse simpósio é realmente nos apropriarmos, né, de todas essas teorias, de todas essas conversas sobre leitura literária e aplicá-las, né, no nosso cotidiano, na educação básica, na educação infantil. Quero convidar vocês a continuarem acompanhando o Simpósio 11, que é o nosso, mas que também, né, assistam aos outros simpósios, às conferências, que voltem no canal lá do YouTube, quem perdeu a conferência de abertura, que foi maravilhosa, e assistam depois, que fiquem aqui nos acompanhando até sexta-feira, porque a coisa vai ficar maravilhosa, né? Vamos ter muitas contribuições, muitos momentos para nós pensarmos aqui na nossa prática docente, nas nossas escolhas literárias, na nossa situação aqui de profissionais de letras, estudantes de letras. Agradeço, do fundo do coração, a presença de vocês. Fiquem bem.